O editor da revista Isto É, Luiz Antônio Giron, palestrou na última segunda-feira na reunião almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Ele falou sobre o tema "As redes sociais mataram a verdade?". Ao longo de sua exposição aos presentes na reunião almoço da SIC Caxias do Sul, o jornalista falou sobre o impacto das redes sociais no jornalismo e na sociedade. De acordo com ele, as redes sociais transformaram significativamente a comunicação. Luiz Antônio Giron declara que as redes sociais acabaram dificultando o que é verdade no jornalismo. As redes sociais, elas transformaram a verdade numa coisa muito mais complicada do que era antes. Hoje a verdade ela tem que ser verificada. Antes a gente não precisava verificar. Antes a gente acreditava na verdade, né? Era mais fácil. Hoje não. Hoje, por causa do contraconhecimento, por causa de dispositivos de manipulação, a gente precisa estar sempre atento para verificar qual é a verdade, né? Então, na verdade, mudou a verdade. A verdade ficou mais difícil. A resposta, então estou dando spoiler para vocês, é que as redes sociais não mataram a verdade, mas elas tornaram a verdade mais complicada. As redes sociais estão mudando e mudarão o jornalismo? Totalmente. Eu acho que nós, jornalistas, temos que aprender a mexer com elas e colonizá-las. Invadir as redes sociais com critérios que são critérios jornalísticos e não com o que está acontecendo hoje, que é o reinado da fake news, o reinado da pós-verdade, o reinado da mentira. É o suficiente para educar o leitor, o público, simplesmente bombardear com a verdade, ou é necessária uma outra educação, porque às vezes o leitor não sabe como diferenciar? É lógico, tudo começa na educação, não adianta. A educação é a base da sociedade, a educação é a base daquilo que eu sou, daquilo que você é, daquilo que todos nós somos. Sem educação ou com uma educação deficiente, a pessoa não consegue fazer o julgamento correto. E é por isso que hoje a gente vê uma população desinformada que não teve educação e que tem que ser educada de uma maneira consequente e correta e não distorcida. Não pode distorcer a educação. A educação tem que ser objetiva, tem que ser científica, a educação tem que ser verdadeira. Qual que é a postura do jornalista, tendo em vista tantas tecnologias, as próprias redes sociais e as fake news? O jornalista tem que ser, sobretudo, crítico. O jornalista tem que usar o pensamento crítico para poder lidar com todas as situações do mundo contemporâneo, principalmente desse mundo de redes sociais. O jornalista tem que informar e tem a obrigação de informar com o ponto de vista crítico. Eu quero dizer assim, ele deve ter opinião. A opinião nem sempre ela é consensual, nem sempre ela é, né? Ela provoca muitas vezes a discussão, mas isso é importante, porque a opinião tem que ser fundamentada e tem que ser verdadeira e não opinião falsa, porque hoje a gente está vivendo o tempo da opinião falsa, da lacração. Eu vou lacrar, eu vou falar mal do cara, eu vou espalhar um boato sobre o cara, entendeu? Que isso é o pior que pode acontecer. Então, o jornalista tem um papel fundamental nas redes sociais, como ele tem um papel fundamental na sociedade. O senhor disse que o jornalismo está atravessando a sua maior crise nos últimos 300 anos. Como ele sairá desse momento? É justamente o que eu acho. Ele sairá sabendo trabalhar com a internet, sabendo trabalhar com as redes sociais, sabendo entrar assim, de uma maneira mais proativa e mais opinativa e mais interpretativa nas redes sociais. Só assim, porque as redes sociais liberaram a opinião. As redes sociais precisam, de alguma maneira, passar por uma educação e passar por uma renovação e uma transformação. Nessa questão do comprometimento político do jornalista e na polarização que ainda tem no Brasil, quanto tem que andar ainda para essa isenção? Esse é um problema porque agora a gente está num momento histórico em que a bipolarização está campeando solta, né? E eu não vejo a curto prazo uma solução para isso.
Na verdade, é um caminho a ser perseguido, é um caminho a ser também atravessado. A gente vai atravessar a tempestade da bipolarização e isso acaba depois entrando nos eixos. Eu acho que essa é isso que vai acontecer, né? Mas para isso a gente tem que passar por esse momento de barbárie da opinião pública e barbárie do jornalismo também. Está se abrindo muito espaço para o trabalho independente. O que muda nisso? Isso melhora, amplia a nossa profissão. O trabalho independente ele é fundamental. A gente, mesmo os jornalistas, tem que buscar serem independentes, buscar serem empresários de si mesmos. Tem que buscar um modelo de negócios, porque não dá para ser jornalista mais sendo empregado de uma determinada empresa. Quanto menos empregado o jornalista for, mais ele vai ser livre e mais ele vai poder exercer essa liberdade com a informação correta, com a informação equidistante. A reunião almoço da última segunda-feira na SIC Caxias do Sul foi especial e marcada pela entrega do troféu Ari de Jornalismo. 9 profissionais da imprensa da região foram agraciados com a menção honrosa. TV Serra na comunidade. Repórter Leandro Adamati.